Fala, galerinha, tudo bem? Como que vocês estão? Tô morrendo de saudade. Infelizmente, nós vamos ficar por algum tempo tendo esse contato, né? Vocês me veem e o meu coração fica partido porque eu não vejo vocês. Mas em breve poderemos nos abraçar, nos beijar e trocar todas as informações nesse período. Ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar, dando continuidade à nossa matéria, nós vamos falar delas, as plantinhas, que inclusive já deu notícias de que elas estão melhores, a água está mais cristalina dos rios lá em Veneza, mas esse não é o nosso assunto. Voltando, vem comigo. As plantas, o reino das plantas, elas podem ser chamadas como reino plantae, reino metáfita e reino vegetal. As plantas são seres eucarionte. Eu quer dizer verdadeiro. Ela tem núcleo verdadeiro. É uma célula membranosa que possui núcleo delimitado por membrana. Sendo que nós vimos que a célula eucarionte ela pode ser animal ou vegetal. Como ela é uma planta, nós estamos falando de plantas, nós vamos falar de célula vegetal. A célula vegetal ela tem três constituintes que diferencia, que são os vacúolos celular, a parede celular e os cloroplastos, que vocês já estudaram. Lembre-se das aulas anteriores. Então as plantas elas são seres eucariontes, são seres multicelulares. Por ela ser seres multicelular, quer dizer que ela tem várias células, que ela é formada por vários tecidos, igual nós. Elas são seres autótrofos, fotossintetizantes. Autótrofo, que são seres que fabricam seu próprio alimento, ok? E fotossintetizante, porque as plantas todas elas realizam fotossíntese. Elas possuem uma reserva energética. Essa reserva energética é o amido. O amido é um polissacarídeo, um carboidrato, um açúcar muito grande, tá? E ela é uma reserva energética para as plantas. No caso, as plantas, quando vocês veem alguma árvore e aí você vê que ela está sem flor nenhuma, caiu todas, nossa, ela não faz mais fotossíntese? Não, ela faz sim. Por quê? O que acontece? Ela tem essa reserva energética, que é o amido que está presente na batata, nos vegetais. Quem foi meu aluno ano passado vai lembrar que nós fizemos uma experiênciazinha em sala, levaram batata, outros levaram inhame, aipim, que a gente estava identificando quais os alimentos tinham a presença de amido. Então, isso mesmo. O amido é uma reserva energética. Então, quando ela está sem as folhas, ela tem esse amido como reserva para que ela possa produzir as folhas e aí sim ela fazer a fotossíntese. As plantas elas são descendentes das algas, tá? As algas lá há mais de 500 mil anos atrás, tá? Quando surgiram, que são muito parecidas com as algas verdes que nós temos hoje nos dias atuais. Fator importante, por elas descenderem das algas, elas possuem clorofila B e clorofila A. Muito mais a B do que a A. E possui a celulose, onde ela tem a parede celular. Elas têm, aí a gente já vai começar a falar dos tecidos presentes, que são os meristemas, os tecidos meristemáticos. Ela tem a epiderme e a cutícula. A epiderme, ela forma, é uma proteção externa que protege todos os órgãos vegetais da planta. E a cutícula, quando você vê a folha, que tem às vezes um brilhozinho, ela forma toda a cera, é composta de cera, né? Para que proteja e impeça da planta perder água. Então ela impede da transpiração das plantas, dela ocasionar dela perder água. O parênquima, ele é um tecido de preenchimento, onde ele é responsável por armazenamento de substância. Das substâncias que ele armazena é o amido. naquelas partezinhas onde ele vai preenchendo, ele
Bom, tem amido, óleos, ok? Outros dois tecidos são o colênquima e o esclerênquima. O colênquima, ele é formado por células vivas e o esclerênquima por células mortas, células vivas e jovens. E já o esclerênquima por células mortas. Os dois são responsáveis pela sustentação das plantas. Eles é que são responsáveis por a planta ter a sua sustentação. Além dessa sustentação, nós temos também os tecidos condutores que as plantas precisam ter para conduzir a sua seiva. E aí você vai me perguntar, ué, professora, eu aprendi com a senhora no 7º ano que a briófita, ela não tem vaso condutor. Como é que você está falando de todas as plantas? Opa. Estou falando de características em gerais. Aí a gente vai entrar nos 4 grupos ainda, ok? Então, o tecido condutor, nós temos 2 tecidos. Nós não, as plantas. Que é o xilema e o floema. O xilema, só você gravar de uma forma. O xilema, a setinha de baixo para cima. Por quê? O xilema, ele transporta a seiva bruta, a seiva inorgânica, aonde ele vai levar da raiz as folhas, água e sais minerais. E o floema, que ele é uma setinha de cima para baixo, porque ele leva das folhas para a raiz. Se ele leva de cima para baixo, o floema, ele tem a seiva elaborada. Por que elaborar? Porque ele elabora através da fotossíntese, que é uma seiva orgânica. Então, através da fotossíntese, ele vai produzir a seiva elaborada que vai levar até a raiz das plantas. Até aí, tudo ok? E aí, parte para os 4 grupos de plantas, que aí vai ser uma outra aula, que nós vamos falar sobre as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Curtiu? Dá o joinha lá no canal. Já já estou encontrando vocês. E não se esqueça, hein? Lave bem as mãos e fique em casa. Beijo grande em todos!